Olá, alunos da turma 73 da Escola João Goulart, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, um novo conteúdo para vocês. Hoje vamos falar aí da localização do Brasil no mundo, algumas curiosidades, né? E também da estrutura administrativa do nosso país, tá? Dois temas aí muito importantes e que vamos procurar debater bastante aqui nessa videoaula. Essa semana vocês ficarão com a videoaula aí disponível e na próxima semana, né, eu vou estar entrando aí no Meet para tirar dúvidas de vocês. Mas vamos dar então seguimento aí para não nos estender muito aqui na videoaula, porque agora os temas vão começar a ficar cada vez mais densos, mais longos, mais detalhados, porque já é conteúdo para valer aí da série do ano de vocês, tá? Muito bem, vamos ampliar aí na tela o mapa. Vocês veem aí então um mapa mundi, certo? Onde está destacado em verde ali o nosso país, né? O Brasil. Ele é um país que está localizado na América, no continente americano, tá? Mais precisamente na América do Sul, certo? E temos ali as duas principais linhas que fazem a divisão do nosso planeta, né, em hemisfério norte e sul e hemisfério leste e oeste, né? No caso norte e sul, a linha do Equador e leste e oeste, o meridiano de Greenwich. Bem, então o Brasil ele está ali localizado na porção sudoeste, né, do planeta, no hemisfério sul, né? E tem uma pequena parte ainda ali que está no hemisfério norte, bem ao norte do Brasil ali. Tem um pequeno território ali do país que está no hemisfério norte, tá? Então temos aí essa questão e essa curiosidade bem interessante para vocês. Aqui nesse outro mapa, vocês veem, né, os extremos do nosso país, tá? Literalmente. Temos ali de norte a sul o Arroio Chuí, como ponto mais extremo ao sul, e lá no norte o Monte Caburaí, em Roraima, né, como também outro ponto extremo lá na parte norte. E de leste a oeste, temos ali a Ponta dos Seixas, né, em Pernambuco, né, e a nascente do Rio Moa, no Acre, né, como ponto mais extremo aí, a oeste do nosso país, certo? Então aí temos outra curiosidade bem interessante que diz respeito ao nosso país. Bem, aqui nós vemos como se divide o país, tá? Em 26 estados e um distrito federal, tá? Brasília, tá ali no centro, né? O DF, né? A sigla, né? Do nosso país, tá? A capital do nosso país, onde se localiza, né, o poder central, né, a União, enfim, o governo federal, tá? Nós somos Rio Grande do Sul, né? Estamos bem ao sul do Brasil e já mostrei para vocês lá os pontos extremos que tem do nosso país de norte a sul e de leste a oeste, certo? Nós somos um país banhado pelo Oceano Atlântico, como aparece ali na direita, ali o nome, né, na parte em azul. O Oceano Atlântico ele banha o Brasil de norte a sul ali em toda a porção leste do país, tá? A oeste, o Brasil faz fronteira, né, com diversos outros países, tá? Na verdade, na América do Sul, o Brasil
né? Só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, né? Na América do Sul. Com os outros países todos, o Brasil tem ligação, né? Tem fronteira ligada aí com os outros países. Ok? Então, um mapa aí bem ilustrado com os estados, né, do nosso grande país, Brasil, um país continental. Vamos prosseguir aí ao próximo slide, né, onde vemos, né, dentro da estrutura administrativa do nosso país, os três poderes da República, né? Temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Você deve ter ouvido falar de pelo menos um desses três aí, né? Então, o que faz cada um deles, né? E na verdade, cada estado também ele é dividido nesses três poderes aí, tá? São muito importantes para a organização do nosso país como um todo, tá? Já vamos ver por quê, que cada um é responsável. Bem, o que faz cada um desses três poderes aí, né? Temos aí o executivo, ele dirige e administra o governo, representa o país também no exterior, né? O Brasil ele tem ali o chamado Itamaraty, tá? Que é o que faz aí a ligação, as relações, né, com os outros países, né, quando tem que fazer algum tipo de negociação, seja qual for, né, esse órgão chamado Itamaraty, né, que procede com estas negociações, tá? Faz parte do executivo. É quem toma as decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, entre muitas outras coisas, né? É o poder executivo. Quem que exerce? No caso do país, é o presidente da República. No caso de cada estado, vai ser os governadores, tá? E no caso dos municípios, os prefeitos, certo? Então, vejam que nas três esferas de governo, como são chamados, né? Temos a esfera federal, estadual e municipal, tá? Isso quer dizer isso que eu quero falar quando eu falo em três esferas, né? Essas três entes aí, né? Federal, estadual e municipal. Então, este é o poder executivo. O legislativo, né? O que ele faz? Ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Ele é um fiscalizador lá do poder executivo. Tá? Ele tem essa atribuição. Quem que exerce? Na esfera federal, né, nacionalmente, são senadores e deputados federais. Né? Vejam que só na esfera federal que tem aí o Senado, né, os senadores. Nos estados, né, tem aí os deputados estaduais que estão nas assembleias legislativas, né? No Distrito Federal, né, no caso vai ser deputado distrital, tá? E nos municípios são os vereadores, né, que atuam junto, né, dentro das câmaras de vereadores, tá? Então este é o poder legislativo, né, o que ele faz e quem que exerce esse poder. E o judiciário, né, o que ele faz? Ele aplica leis, decidindo conflitos entre os cidadãos, né, dos cidadãos entre si, e também conflitos entre cidadãos e o Estado. Tá? Isso é a área de atuação do judiciário. Então, ele pega as leis lá que o legislativo fez, votou e as aplica na prática. Né? Quem que exerce? Os juízes nas diversas instâncias, né, e âmbitos da justiça. Ok? Então, o judiciário ele vai seguir o que tem
né, nas leis decididas pelo Legislativo, sendo que a maior lei de todas vai ser a Constituição Federal. Ok? Bem, esses três poderes são independentes? Sim, são independentes. Vamos voltar aqui para a tela. Pessoal, esses três poderes são independentes? Eles são independentes, tá? Eles agem de forma independente, mas um pode interferir no outro? Sim, pode. E isso é previsto por qualquer democracia no mundo, tá? De que forma? Eles têm que se manter de forma harmônica, né? Um não deve interferir no outro por pouca coisa. Agora, se um dos três poderes começa a burlar, a ultrapassar os seus limites, né? Ou, enfim, toma uma decisão que vai prejudicar muita gente e ainda assim quer ir lá e fazer aquilo, um dos outros poderes pode ir lá e intervir naquele poder. Tá? Isso acontece e não é tão incomum assim. Ok? Isso é bem comum de acontecer. Como tem acontecido, né, no nosso país aí, principalmente agora, né, nesse período de pandemia. Né, o executivo vai lá, faz alguma coisa que não ajuda na questão da resolução da pandemia, por exemplo, né? E vem ali o legislativo ou o judiciário, interrompe aquela ação e faz com que aquilo seja anulado, aquela ação, né, aquela decisão, enfim. E assim vai a democracia. Né, um poder ele não pode ser supremo, né, dentro de uma democracia. Ele não pode ter um poder supremo sobre os demais. Eles têm que estar sempre de acordo, se conversar entre eles, interagir entre eles. Senão não dá certo. Aí vira uma ditadura. Né? Ditadura é quando tem só um líder ali que manda tudo, faz tudo e o resto todo tem que obedecer aquela ordem, independente de qualquer coisa. Né? Ela nunca entra, são decisões que nunca entram em discussão. Né? Se são realmente boas ou não, enfim, o ditador manda e o resto obedece de forma incondicional. Né? Não existe essa estrutura aí toda de debate, né, de discussão, de troca de ideias, para ver o que realmente é interessante para todos, né, ou para a maioria, enfim. Aí é um sistema ditatorial que não é legal, né? Atender só a ideia de uma única pessoa, né? E sempre vai ter alguma decisão que vai, né, prejudicar muita gente, enfim. Então esse é o melhor sistema que temos no momento, né? Ele permite algumas distorções, com certeza, mas é a única forma de não haver uma ditadura. Né? É esses três poderes aí bem constituídos e se conversando e interagindo entre si. Tá? Então, basicamente é dessa forma que o nosso país opera, né, e se organiza administrativamente, né, para que tenha um bom andamento, né, no dia a dia, para que a população tenha as melhores decisões tomadas para si, né, com o uso do dinheiro público. A gente sabe que nem sempre é usado da melhor forma como deveria, ser aplicado onde deveria, tá? E claro que sempre a população, qual é o papel da população frente a isso, né? Cobrar e fazer com que tenha os seus interesses defendidos por esses três poderes aí. Tá? Quando isso não acontece, tem que haver cobrança, né? Porque senão a coisa, né, vai sempre prejudicar um grupo grande de pessoas, seja qual for a decisão mal tomada ou a negligência, né, utilizada, feita aí com dinheiro público. Tá? E não dá certo. Bem, estamos indo aí para 15 minutos. Não quero me estender tanto assim.
por hoje, por essa aula, tá ótimo esse conteúdo. Aula que vem vamos trazer novo conteúdo. Recados finais aqui. Em breve vai ter aí a lista de exercícios para vocês, referente a esta aula. Na próxima semana eu vou estar no Meet para tirar dúvidas aí com vocês ao vivo, tá? Um momento diferenciado aí, sem videoaula, daí a gente vai tirar dúvidas desta e das videoaulas anteriores, tá? Então é importante que vocês anotem e perguntem aí o que tem de dúvidas, sugestões, enfim, para novos conteúdos aí, para as próximas aulas que teremos. Ok, turma? Um abraço a todos e até a próxima aula.